meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana aí de aulinhas de ciências. E hoje, galera, a gente vai ver como que é a interação dos fatores bióticos, que são todos os seres vivos, né? Todo ser vivo, ele tem essa característica de interação com outro ser vivo. E uma característica que é comum para todos os seres vivos é que a gente precisa de energia de alguma forma. E essa energia é obtida através da alimentação. Então, todo ser vivo precisa se alimentar de alguma forma, certo? Então, existem seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Ou seja, eles são capazes, através de algumas características, produzir o próprio alimento. Então, esses seres vivos são algas, plantas e cianobactérias. As cianobactérias são bactérias, através de algumas características que tem no ambiente, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. A esses seres vivos a gente dá o nome de produtores. Então, produtores produzem seu próprio alimento. Só que existem outros seres vivos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, para isso, a gente chama de consumidores. Então, os seres vivos que precisam se alimentar de outros seres vivos, a gente chama de consumidores. Os consumidores são divididos em 3 categorias diferentes. A primeira é aqueles seres vivos que se alimentam dos produtores. Então, esses seres vivos a gente dá o nome de herbívoros, ou seja, aqueles animais que se alimentam de plantas, por exemplo, tá? Os animais que precisam se alimentar de outros animais, a gente chama de carnívoros. Então, a gente tem os herbívoros e os carnívoros. Então, os carnívoros se alimentam normalmente de herbívoros ou de outros carnívoros. E tem uma terceira categoria que é a união dos dois. Então, é tanto de carnívoros quanto se alimentam dos produtores. E daí, essa categoria a gente chama de onívoros, que é o que a gente se encaixa na nossa categoria de seres humanos. Por quê, prof? A gente se alimenta tanto de animais, a gente se alimenta de vaca, a gente se alimenta de boi, a gente se alimenta de galinha, de porco, quanto de plantas, né? A gente come alga, a gente come alface, tomate, fruta, verdura, tudo isso que são produtores, a gente se alimenta. Então, a gente é onívoro. Onívoros, carnívoros e herbívoros fazem parte de consumidores. Então, a gente tem os produtores, os consumidores e, gente, quando consumidores e produtores morrem, o corpo, ou seja, a matéria que eles são feitos, a matéria orgânica, fica no nosso planeta. E existe uma terceira categoria de seres vivos que se alimenta dessa matéria orgânica, ou seja, se alimenta dos restos dos seres que acabaram de morrer. Então, essa categoria a gente chama de decompositores. Então, o prof já tinha preparado para vocês. Então, ó, a gente tem os produtores, produzem seu próprio alimento. A gente tem os consumidores, herbívoro, carnívoro e onívoro. E a gente tem os decompositores, que fazem a decomposição tanto de consumidores quanto de produtores, ok? Quando, na categoria dos consumidores, tanto os carnívoros quanto os onívoros se alimentam de outros seres vivos, certo? Então, como eles têm que se alimentar de outros seres vivos, eles têm que caçar esses outros seres vivos, têm que ir atrás desses outros seres vivos. Então, a gente colocou eles em uma outra categoria, a gente chama eles de predadores. Então, nós, seres humanos, somos predadores e outros animais que se alimentam de outros animais são predadores. Por exemplo, onça, os próprios cachorros, os gatos, animais que consomem outros animais, ok? Então, a gente tem produtor, consumidor e decompositor, ok? Isso aqui são as categorias de formas de conseguir energia que a gente tem no nosso planeta, ok? Isso daqui, gente, quando a gente vai estudar, a gente sabe que como uma coisa tem ligação com a outra, a gente normalmente não estuda eles sozinhos, né? A gente estuda eles juntos. Então, para a união disso tudo, dos produtores, consumidores e decompositores, a gente deu um nome de cadeia alimentar. O que é essa cadeia alimentar? É onde a gente determina cada coisinha em cada nível, digamos assim. É como se fosse uma pirâmide. Sabe aquela pirâmide alimentar onde tem os
carboidratos, proteínas e tudo mais, o nosso planeta também tem uma pirâmide alimentar, que é onde determina a quantidade de coisas que existem e a quantidade de consumidores que existem, digamos assim. Então, tirando. A cadeia alimentar, gente, é como se fosse uma pirâmide mesmo. Então, a base da pirâmide, onde existem mais, são os produtores. Então, a gente tem vários produtores no nosso planeta que produzem o seu próprio alimento e servem de alimentos para outros seres vivos. Já os consumidores, eles têm uma categoria um pouco menor, porém, eles se alimentam tanto dos produtores quanto deles mesmos, né? Então, existem animais que consomem outros animais. E os decompositores estão numa categoria menor, porque eles não estão em grande quantidade quanto se imagina, né? Mas tem uma importância super grande no nosso sistema todo de cadeia alimentar, ok? Porém, gente, a gente viu, através de todos os estudos, que, na verdade, a cadeia alimentar, ela não é tão simples assim, né? Existe o produtor, o consumidor que come o produtor e o decompositor. Não é assim tão simples, certo? É um pouquinho mais complexo. Então, a gente sabe que um produtor, ele pode ser consumido por vários tipos de seres vivos diferentes. Então, por exemplo, tá? Uma fruta, ela pode ser consumida por um morcego, pode ser consumida por um pássaro, pode ser consumida por nós, seres humanos. Então, uma única fruta pode ser consumida por vários consumidores diferentes, ok? E esses consumidores diferentes podem ser tanto consumidores primários quanto consumidores secundários ao mesmo tempo. O que é isso, prof? Vou explicar para vocês. Um consumidor que se alimenta de um produtor, a gente chama de consumidor primário. Então, o consumidor primário se alimenta de um produtor. Quando a gente vê uma cadeia alimentar, sempre quando tem uma setinha, o que significa essa setinha? A parte de trás da seta significa que esse aqui é o alimento desse daqui. Então, a seta está sempre apontando para quem consome. Então, o consumidor consumiu o produtor, ok? Então, esse consumidor a gente chama de consumidor primário, porque foi o primeiro que comeu um outro ser vivo, ok? Quando existe um consumidor que come o consumidor primário, a gente chama ele de consumidor secundário, tá? Vou colocar em seres vivos para vocês entenderem melhor. Existe um produtor, tá? Vou dar um exemplo, uma folha, ok? Essa folha, ela vai ser consumida por uma borboleta, tá? Então, produtor, consumidor primário. Então, aqui planta, aqui borboleta. Produtor, consumidor primário. Só que tem um outro animal que come essa borboleta. Digamos que é um sapo. Esse sapo, ele vai vir depois aqui, certo? Na cadeia. Então, planta, borboleta, sapo. Esse sapo é o segundo a comer. Então, a gente chama ele de consumidor secundário. Porque ele comeu o consumidor primário que comeu o produtor. Então, a gente chama ele de consumidor secundário. Se existir um outro animal que consome esse sapo, por exemplo, uma cobra, a gente chama ele de consumidor terciário, porque ele foi o terceiro a comer. E assim por diante, porque existe, por exemplo, uma águia que come uma cobra, consumidor quaternário. Então, a gente tem vários níveis de consumidores, certo? Só que esses consumidores, eles podem ser tanto primário quanto secundário. Como assim, prof? Então, assim, pode existir um animal, e existem animais, que tanto comem os produtores quanto comem outros animais. Então, por exemplo, nós podemos ser tanto os consumidores primário quanto secundário. Porque, lembra do onívoro que a prof explicou para vocês? A gente pode comer tanto animais, que seriam consumidores secundários, quanto a gente pode consumir os produtores, que são as plantas. Então, a gente pode ser tanto consumidor primário quanto consumidor secundário em uma cadeia alimentar. Então, vendo isso, os cientistas perceberam que essa ideia de cadeia alimentar estava meio errada e que não correspondia a tudo que a gente sabia sobre a alimentação dos seres vivos. Por isso, eles deram um outro nome, que se chama teia alimentar,
O que significa essa teia alimentar, prof? Por que teia, né? Porque é uma coisa que envolve várias outras coisas juntas. Então, ele forma como se fosse uma rede de energia, ou seja, uma rede de alimentos, digamos assim. A prof fez um esqueminha mais ou menos aqui, mas nos slides que a prof preparou para vocês, tem um bem bonito com as plantinhas dos animais bem direitinho para vocês entenderem. Mas, ó, para vocês entenderem por que é chamado de teia. Porque um pode ser tanto uma coisa quanto o outro. Então, a teia alimentar é o seguinte. Um produtor, ele serve de alimento para consumidores, certo? Esses consumidores, eles podem servir de alimento tanto para decompositores quanto para outros consumidores. Então, um consumidor, ele pode ser alimento para tanto decompositor quanto consumidor, e ele também é um consumidor porque ele também se alimenta. Então, tudo isso aqui está interligado, gente. O produtor, inclusive, serve de alimento para um decompositor. E um decompositor pode servir de alimento para um outro ser vivo. Por exemplo, existem algumas formigas que consomem fungos. E os fungos são decompositores. Fungos e bactérias, eles são decompositores. Então, tanto fungo quanto bactérias podem tanto consumir matéria orgânica quanto servir de alimento para outros seres vivos. Então, essa ideia de uma coisa reta, retilínea, de produtor, consumidor e decompositor, é só uma ideia primária. Que, na verdade, o que a gente sabe é que tá tudo ligado um com o outro. Ou seja, um consumidor pode virar alimento para um outro consumidor. Então, isso não acaba nos decompositores, né? Na verdade, é um ciclo. Tudo envolve alimentar e voltar essa matéria para a natureza. Os decompositores, gente, eles são extremamente importantes para o nosso planeta. Porque, além de eles eliminarem toda a matéria orgânica que tem no nosso planeta, que iria ficar acumulada, né? Ia ficar aqui na Terra sem destino, digamos assim, acumulando por aqui, eles são responsáveis por diminuir essa matéria, ou seja, eles comem isso, eles se alimentam disso. Mas, além disso, eles devolvem toda essa matéria também para o nosso ecossistema, ou seja, eles devolvem isso para a natureza, devolvem isso para as plantas, devolvem isso de alguma forma para a gente. Então, tanto os produtores, quanto os consumidores, quanto os decompositores são extremamente importantes para a existência de toda essa teia, certo? Então, além de serem super importantes, existem alguns animais que auxiliam os decompositores, auxiliam os fungos e bactérias nessa decomposição. Por exemplo, tá? Sabe a mosca varejeira? Varejeira, acho que é varejeira. Essa mosca, ela vai em carnes, animais que morreram, ela vai lá e deposita os ovinhos dela ali. Esses ovinhos, eles eclodem, ou seja, eles abrem e saem larvas lá de dentro, né? Que são os filhotinhos da mosca. Essas larvas, para crescer, elas consomem essa carne que estava ali recém-morta. Então, essas larvas de mosca, elas ajudam na decomposição. Então, elas ajudam os fungos e as bactérias na decomposição daquela carne. Outra coisa é os urubus e os carcarás, que são animais que comem os restos, né, de animais mortos. Então, existem alguns animais que auxiliam, né, são consumidores, mas auxiliam na decomposição, auxiliam os decompositores na hora de tirar essa matéria orgânica do nosso planeta, ok? Então, o que a gente viu? A gente viu que a gente tem 3 categorias distintas: produtores, consumidores e decompositores. 3. Os produtores produzem seu próprio alimento, consumidores consomem outros seres vivos, decompositores decompõem a matéria que morreu desses dois, certo? A gente viu que eles estão interligados entre si e que um consumidor, ele pode ser consumidor primário, secundário, terciário ou os 3 ao mesmo tempo, ok? Então, por isso se chama teia alimentar, porque está tudo interligado e um pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Da mesma forma que os decompositores podem ser
podem servir de alimento, como também podem comer o restante da matéria orgânica. E uma última coisa que a prof queria falar para vocês é o seguinte. Existem algumas espécies que são nativas daquele local, ou seja, espécies que nasceram naquele lugar, né? Quando essas espécies nascem e são normais daquele local, ou seja, sempre estiveram naquele local, a gente chama de espécies nativas, ok? Quando uma espécie sai do seu local natural e é colocada num local que não é o seu natural, a gente chama de espécie exótica, ou seja, algumas espécies que são tiradas de um local e levadas para outro. Vou dar um exemplo. Vocês sabem o escargot? O escargot é um tipo de caracol que ele é utilizado na alimentação nossa. Então, ele é um prato super diferente, é super caro, mas são caracóis que eles são feitos para a gente comer. Algumas pessoas acharam que o escargot podia ser qualquer caracol e pegaram um caracol que se chama caracol africano, caramujo africano. Ele foi introduzido no nosso país para ser usado como escargot, só que viram que ele era totalmente tóxico, que ele não servia para aquilo, só que como ele já tinha sido trago, eles jogaram ele na natureza e ele foi crescendo e criando outros caracóis. Então, por conta disso, ele se tornou uma espécie exótica, ou seja, ele foi tirado de um local que ele era natural, né, de origem de lá, e foi introduzido aqui pra gente como uma forma de alimentação. Isso aconteceu com espécies, por exemplo, pássaros que foram trazidos de outro local para cá, sapos. Então, existem várias espécies que são espécies exóticas, ou seja, que foram trazidas de fora daqui ou de outro local e foram introduzidas aqui no nosso país ou em outro país, ou seja, tirado daqui do Brasil e foi levado para outro país. Isso a gente chama de espécies exóticas, tá? Que não são nascidas e normais daquele local. Quando uma espécie exótica ela começa a competir com uma espécie nativa, vou dar um exemplo bobo, tá? De sapo. Tem um sapo que ele foi introduzido aqui também para alimentação, que acabou indo para a natureza, tendo outros filhotes, outros sapos, e acabou que teve uma super família de sapos exóticos aqui. Então, o que acontece? Eles se alimentam da mesma coisa, tá? Vou dar um exemplo bobo. O sapo nativo e o sapo exótico. O sapo nativo e o sapo exótico, eles se alimentam de uma mosca específica. Então, quando esse sapo foi introduzido, esse sapo exótico, veio para cá, ele começou a comer as moscas que o sapo nativo comia. E começou a faltar comida para esse sapo nativo. Então, quando os dois começam a competir por alguma coisa, seja por espaço, por comida, a gente chama de uma espécie invasora, ou seja, uma espécie que não é daquele local e que está competindo com espécies daquele local por algum fator daquele local, né? Seja comida, seja espaço, enfim. São espécies trazidas de outro local e que acabam fazendo parte da teia alimentar daquele local, né? Porque foram introduzidas de alguma forma. Então, ó, as espécies exóticas vieram de fora, ok? As espécies nativas são do local, são daquele mesmo local. E as espécies exóticas podem ser invasoras, ou seja, elas podem brigar com espécies nativas por alguma coisa específica, ok? Então, gente, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido e aprendido alguma coisa com essa aula de hoje, certo? A prof está morrendo de saudade de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e não esqueçam de lavar a mão. Beijo!